Bom, boa tarde a todos e todas que estão acompanhando essa sessão. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Hoje eu venho aqui nessa tribuna falar mais uma vez de violência política de gênero. Mais uma vez, eu estou aqui com a voz quase que embargada, muito tensa para falar desse assunto. Vou ser bem franca com vocês. E eu quero começar dizendo que quando a gente é eleita vereadora, quando a gente é eleito vereador, a gente chega nesse espaço, né, no espaço institucional do parlamento, com uma série de sonhos e expectativas. E a gente começa a trabalhar e cumprir a nossa função. E, muitas vezes, dentro da nossa função, cumprindo as nossas responsabilidades, as nossas atribuições, a gente se vê questionada, deslegitimada, silenciada e até mesmo ameaçada no exercício da função parlamentar. É sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Imagina você, vereadora de uma cidade do interior de São Paulo, no seu primeiro mandato, abrir a rede social um dia na tua casa e ver o seguinte comentário se referindo a você. Próxima Marielle. Pesado, presidente, muito pesado, muito pesado. O mundo inteiro espera, desde 2018, o esclarecimento sobre as motivações e a origem, o comando dessa ação, que foi uma ação de execução de uma vereadora eleita para representar o povo no Rio de Janeiro. Um crime de viés político, de claro viés político. E a gente exige, o mundo exige explicação até hoje e a responsabilização daqueles que estão por trás desse crime político. Mais uma vez, um crime político, é bom deixar muito explícito. Uma vereadora negra, uma vereadora periférica, uma vereadora de esquerda. Muitas das pautas que a Marielle tocava no mandato dela também são tocadas dentro do meu mandato. Próxima a Marielle. Esse foi o comentário que eu vi num vídeo, num recorte de uma fala minha, justamente naquela sessão, a última sessão do ano passado, no qual, durante a sessão, eu expliquei o conteúdo daquele requerimento, que gerou bastante polêmica, requerimento no qual eu estava questionando se haviam sido cumpridos os trâmites para a ocupação da área na frente do tiro de guerra, e que foi bastante mal compreendido. Inclusive, essa Câmara aqui, como um todo, sofreu o impacto dessa distorção do espírito do requerimento. Isso aqui ninguém pode negar. Por isso, senhores vereadoras e vereadores, eu estive ontem na Delegacia da Mulher aqui de Americana, justamente para registrar o boletim de ocorrência, essa situação de ameaça e de incitação à violência que está implícita nesse comentário, e em muitas outras situações que eu não vou citar aqui, talvez não daria nem tempo. Mas o fato é que muita gente ainda acha insignificante trazer esse assunto para a sessão, trazer esse assunto para a discussão pública. É só um comentário, é comum da política, ou é por conta do partido ao qual você é filiada, ou isso é resultado da polarização, como se todas essas explicações atenuassem a gravidade do fato em si. Ora, senhores e senhoras, para mim, não é admissível que uma situação dessa aconteça na nossa cidade e a gente tenha o silenciamento, justamente, daquela que é vítima de uma ameaça feita em público, feita na rede social. Há quem afirme que essa situação é insignificante. Mas, para mim, enquanto mãe, enquanto professora, né, enquanto mulher, enquanto parlamentar, para minha filha, para os meus familiares, para a gente não é insignificante. E tenho certeza que, para todo mundo que entende que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na política, para essas pessoas, esse fato também não é insignificante. Esse fato também não pode ser minimizado. E não importa, vocês já devem ter reparado, se é uma vereadora, se é uma presidenta da República ou se é uma deputada federal, estadual. O fato é que as mulheres na política têm sido atacadas dentro dos parlamentos, fora dos parlamentos, nas ruas e nas redes sociais. Eu tenho sido alvo de discurso de ódio
e de violência política de gênero desde o primeiro momento que eu assumi o meu mandato. E esse entendimento de que é um assunto secundário, de que é uma abordagem oportunista ou exagerada, que a gente sabe que tem essa interpretação, essa tentativa de colocar a mulher que é vítima de uma situação de violência, não só a mulher na política, mas em qualquer situação, como responsável pela própria violência que ela está sofrendo. Essas falas que tentam minimizar a gravidade dessa situação, a gravidade de uma pessoa que se sente à vontade para ir na rede social e escrever próxima Marielle, se referindo a uma vereadora eleita. Ora, senhores, o que significa dizer próxima Marielle? Eu peço, francamente, que se coloquem no meu lugar. Se coloquem no meu lugar. O que isso representa para a segurança? Será que vocês estariam em paz e tranquilos com uma afirmação como essa? Será que alguém aqui, em Americana, deseja, de fato, que eu me torne uma próxima Marielle? É aceitável que se diga isso e que não haja nenhum movimento para responsabilizar a pessoa que afirma isso publicamente? Novamente, eu faço questão de dizer. Então, não há constrangimento para práticas de violência, para práticas que visam intimidar as mulheres que estão ocupando espaços de poder. Esse entendimento ele é super perigoso, porque ele vai retroalimentando, ele se alimenta e, ao mesmo tempo, é alimentado da naturalização da violência, naturalização do discurso de ódio. Portanto, enquanto tiver gente que se sente à vontade para ir na rede social e falar esse tipo de coisa, que para mim é muito difícil repetir aqui, porque eu me lembro que no dia que a Marielle foi assassinada, isso foi 2018, presidente, e eu estava em casa varrendo o chão da minha casa, e eu lembro que naquele dia eu parei diversas vezes chorando. Eu não sou uma pessoa que chora. Normalmente, quase nunca, eu choro por essas questões políticas, né? Questões relacionadas à vida pública, questões relacionadas à história. Mas, nesse dia, eu chorei por várias vezes. Por várias vezes, porque eu havia sido candidata a vereadora em 2016. Então, não era a minha realidade ainda. Mas eu comecei a pensar, poxa, ela foi eleita, e ela morreu, ela foi executada por motivação política. Porque, no lugar que ela estava, uma mulher preta, periférica, uma mulher lésbica, uma mulher feminista, uma mulher que, vamos resumir, ela afronta os privilégios que estão estabelecidos, em todos os sentidos. No sentido de classe social, no sentido de relações raciais, no sentido de relações de gênero. A conduta dela afronta essas relações de poder que estão estabelecidas, e estabelecidas de maneira injusta, com privilégios. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode passar um pano para situações como essa. É preciso fazer um enfrentamento direto e explícito. É preciso dar nome às coisas. É preciso dizer para as meninas que estão hoje começando lá aos 16, 15 anos a pensar em política, é preciso dizer que, olha, de fato, essa é a nossa realidade e ela é muito cruel, porque esse ambiente não nos acolhe, esse ambiente não é seguro para a gente. Porque as críticas, inclusive, que são feitas a um mandato de mulher são diferentes daquelas que são feitas a mandatos exercidos por homens. Ou ninguém viu o dia que eu fiquei muito brava aqui na plenária, na sessão, e a imprensa, ou uma parte dela, né, uma parte bem pequenininha da imprensa, foi lá e disse que eu estava descontrolada. Ora, senhores, descontrolada? Vocês já viram algum vereador aqui dentro se chamar de descontrolado? Estou dando só um exemplo para ilustrar. Porque pode desqualificar, pode tentar desqualificar, pode tentar desconstruir, mas não use argumentos baseados em expectativas sociais criadas historicamente sobre o corpo e a conduta e o comportamento das mulheres. Não pratique violência de gênero travestida de crítica de discordância política. Porque, se fizer isso, a gente vai apontar. A gente vai apontar, vereador Silvio, porque as meninas, as adolescentes, as jovens que estão sabendo que esse espaço é nosso e que a gente precisa entrar nesse espaço, elas precisam ter ciência de que aqui é preciso ter coragem, fazer o enfrentamento e dar nome às coisas.
E aí, para seguir um pouco da minha fala, presidente, para ir para a conclusão, eu acredito que, se alguém aqui, ou alguém que está assistindo essa sessão, não entende a gravidade dos fatos que estão colocados aqui na minha fala, não entendem a gravidade do problema social que é a violência política de gênero, porque ela é um problema social. Não só porque é uma violência, mas porque é uma violência contra a mulher que ocupa espaço de poder. Ora, se você minimiza o fato, se você acha que, tranquilo, Juliana, o cara só comentou na rede social que você é a próxima Marielle, bola para frente, sem mimimi. Se você é desses, então você é uma pessoa que não compreende o real significado da democracia. Porque a democracia pressupõe, inclusive, a participação das mulheres na política. E, para participar, para a gente estar aqui de maneira paritária, o que a gente está bem distante, hoje a gente é 3 dentro de 19 vereadores, a gente precisa de ação efetiva dos poderes do Estado brasileiro para garantir que esse lugar seja seguro para nós. Essa misoginia, esse ódio, para quem não conhece a palavra, esse ódio, essa aversão à mulher e a tudo que ela representa, ela está na relação daquele feminicídio, daquele assassinato da mulher que se separou do marido, e o cara não aceitou porque entende que ela é um objeto e não tem vontade própria, então ela está aí, mas ela também está aqui no espaço da instituição. Ela está aqui. Quando a gente faz aqui dentro, quando a gente tem aqui dentro uma ousadia, uma tranquilidade para ter parlamentar mentindo sobre vereadora em sessão plenária com o silêncio dessa casa. Isso é muito sério. Isso é revelador. O silêncio também é revelador. E aí eu queria dizer, essa violência política que me atinge, que atinge dezenas, centenas de vereadoras dentro desse país e de outras mulheres que estão em outros espaços da política, inclusive nos movimentos sociais, não é só a política institucional, não. Essa violência, ela é muito mais letal, ela é muito mais agressiva quando ela é destinada às mulheres e muito maior quando são mulheres independentes que fazem o enfrentamento dessas injustiças que estão colocadas, não só no plano das relações de gênero, da questão da igualdade de gênero. É disso que a gente está falando. O primeiro passo é a gente não silenciar, formalizar a denúncia para poder responsabilizar quem ameaça e, na medida do possível, reparar o dano. A gente incomoda, é fato. E eu tenho vivido diferentes situações que me confirmam que existe um desafio para nós, mulheres, fazer com que o espaço das instituições políticas sejam espaços seguros para nós. Mas não foi, infelizmente, essa a única situação, não. E quando a gente está exercendo o nosso papel, simplesmente pedindo informação para o Poder Executivo, a gente está sendo questionado, e questionado de maneira violenta. Eu queria aqui, será que alguém poderia, em nome da liberdade de expressão, fazer ameaças em rede social, propagar mentiras sobre uma parlamentar, incitar a violência, inclusive violência física contra essa parlamentar? Como que nós, como legislativo, podemos responder de maneira séria e direta em relação a isso? A gente está trabalhando, eu tenho certeza que vocês, em cada um dos mandatos aqui, querem o melhor para a cidade de Americana. Esse também é o meu objetivo. E, para a gente conseguir fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, como vereador, como vereadora, a gente precisa pensar nisso. A gente não pode seguir menosprezando esse problema, né, essa chaga que a gente tem na política brasileira. Então, presidente, a gente vai levar isso para fora de Americana, né, já estamos levando. O primeiro passo foi o registro do boletim de ocorrência ontem. A gente vai levar isso para a Comissão de Direitos Humanos da Alesp, para a Procuradoria Especial da Mulher na Alesp também, para o Ministério dos Direitos Humanos, para o Ministério da Justiça, para o Ministério das Mulheres. Eu quero conversar pessoalmente com a irmã da Marielle Franco, a ministra Aniele Franco, e olhar nos olhos dela
e falar muito francamente que a gente precisa articular a nível nacional, mas também a nível local, nos municípios e nos estados, ações que venham no sentido de proteger os parlamentares, mas, sobretudo, as parlamentares que são, numericamente, pela evidência dos números, as maiores vítimas desse tipo de prática. Porque, vereadores, vereadoras, público, é muito, muito importante que a gente entenda que, se o espaço da política não for seguro para nós, mulheres, nenhum espaço, absolutamente nenhum espaço vai ser seguro para nenhuma mulher. Nenhuma situação vai oferecer a segurança e a dignidade que qualquer ser humano merece e tem direito. Então, eu agradeço, presidente, esse tempo de explicação pessoal e espero, com certeza, a compreensão, né? Acredito que os nobres colegas vão entender que, quando a gente está aqui denunciando uma fala como essa, a gente também está tendo uma atitude pedagógica, presidente. Isso é simbólico, isso é importante. É importante que as pessoas, antes de digitar, né, aquela frase, aquela palavra, aquela ofensa, aquela ameaça, que elas entendam que não é porque está na internet que vai ficar impune. Não é porque está na internet que vai ficar sem responsabilização, que não vai ser identificado, ou que, em nome da liberdade de expressão, se possa fazer esse tipo de afirmação. Que, olha, Juninho, nos afeta profundamente. Porque, como você, eu também tenho filha pequena, né, que frequenta a escola, que circula na cidade. Eu estou na cidade, atendendo os munícipes. Então, é importante dizer como que a gente pode exercer a nossa função de parlamentar quando existe tamanha insegurança, quando existe tamanho risco para a gente, como pessoa, inclusive desse tipo de violência letal, né? Porque a gente falar próxima a Marielle é inaceitável. É isso, gente. Muito obrigada, presidente. Presidente, vereadores e vereadoras, eu vou usar esse tempo de liderança para dar uma retrospectiva em relação a algumas atividades que nós fizemos na semana passada. Eu tenho sempre tentado, durante o final de semana, fazer um resumo do trabalho, né, e tentar condensar num vídeo curto, mas, às vezes, fica muito difícil. Na semana passada, a gente teve uma visita, dentre as várias agendas, né, que nós fizemos. Nós começamos a semana falando com a UNegro, o pessoal do Movimento Negro, em relação à necessidade da Secretaria de Assistência Social agilizar a publicação de um edital para um novo chamamento de assembleia, a assembleia que vai fazer a composição do COMPIR, que é o Conselho de Promoção de Igualdade Racial aqui de Americana. E aí, ao longo da semana, eu fui até a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, conversei com a secretária, fui basicamente para fazer o levantamento de informação sobre a questão da elaboração do fluxo do protocolo de atendimento da mulher vítima de violência, que está sendo elaborado pelo Comitê Americana por Elas, comitê este que foi instituído, vai completar agora em março 1 ano, e sobre o qual a gente não tem exatamente informação em que pé que está a elaboração desse documento, que é tão importante para sistematizar as ações no atendimento dessa mulher em situação de violência. Mas fui também, além dessa questão do comitê, do que o comitê tem produzido, fui também procurar saber
o que a gente tem em termos de estudo, em termos de planejamento por parte da Secretaria de Assistência Social, para que a gente tenha em Americana algo que foi destacado durante a audiência pública dos 15 anos de Lei Maria da Penha no ano passado, a audiência que eu conduzi em agosto do ano passado, algo que já está previsto na Lei Maria da Penha, algo que vem no sentido de transformar mais profundamente, é uma ação, de fato, que traz resultado, que é o serviço de ressocialização de pessoas que praticaram algum tipo de violência contra a mulher. Então, é parte das medidas definidas pelos juízes, dentre as várias medidas, uma delas pode ser a participação desse agressor, dessa pessoa que agrediu, em oficinas, enfim, programas, serviços que vão no sentido de fazer a pessoa repensar sobre a prática dela e entender a natureza da prática da violação que ela cometeu. Então, duas coisas muito importantes que a gente tem tocado desde o começo do mandato. O comitê já vai completar 1 ano, a gente está tentando justamente, daqui a pouco vai ter um requerimento aqui, inclusive que eu solicitei a inclusão de urgência na sessão de hoje, que é um requerimento muito simples, pedindo a cópia das atas e relatórios produzidos por esse comitê, já que nós temos aí quase 12 meses de trabalho. Também procuramos saber sobre essa questão do serviço de ressocialização de pessoas que cometeram agressão contra a mulher, violência contra a mulher aqui em Americana. A última informação que a gente tinha é que, no ano passado, a Secretaria de Assistência Social já havia feito um levantamento prévio, quase que informal, em relação às possibilidades de estar contratando uma empresa, ou seja, terceirizando a execução desse serviço para que uma empresa especializada venha desenvolver essas oficinas, esses grupos reflexivos que a gente chama de ressocialização de agressores. Ao que tudo indica, a intenção da Prefeitura é terceirizar também esse serviço. Pela fala da secretária, também existe aí uma previsão, não sei o quanto isso vai se realizar, mas que, para que esse comitê conclua seus trabalhos em relação ao fluxo de atendimento, me parece que estão estudando a possibilidade de trazer uma empresa especialista para dar consultoria. Assim, também, espera-se uma consultoria privada para a questão do comitê que cuida do Plano Municipal da Primeira Infância. Assim como, mais uma questão, para entrar na conclusão, a terceirização do cadastro único, que é simplesmente o equipamento que recebe recurso do governo federal para fazer a filtragem das pessoas que têm direito aos benefícios, por exemplo, o Bolsa Família. O Banco de Alimentos, também uma outra pauta que, desde o ano passado, a gente vem cobrando a Secretaria de Assistência. Existe um prédio, existe equipamento dentro desse prédio. Me parece que já está até identificado a necessidade de alguns reparos e reformas, porque ele ficou fechado até agora. Para reativar, vai ter que fazer algum tipo de reparo, mas também aí na tendência da terceirização, de contratar uma empresa para fazer a gestão, operacionalização desse serviço. Então, seguindo aí a lógica da administração do Chico Sardelli, que, embora a gente discorde, no meu entendimento, essas terceirizações excessivas, elas revelam realmente uma certa fragilidade em termos de gestão, e essa eficiência na gestão também vai ser tema de um requerimento nosso que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, a gente está falando de violência contra a mulher, a gente está falando de banco de alimentos, de segurança alimentar. Então, ainda que a terceirização, estou concluindo, presidente, ainda que a terceirização não seja, no meu entendimento, o caminho ideal, adequado, a gente entende que esses serviços precisam sair do papel. É isso, presidente. Muito obrigada.